Gênesis capítulo 22, dando continuidade ao que o nosso irmão já leu aqui no livro de Gênesis, o sacrifício de Abraão. Glória. O sacrifício de Abraão. Aleluia. Essa é a mensagem que Deus tem nos alcançado nessa noite. O sacrifício de Deus, de Abraão a Deus. Passando esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando: Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Versículo 2: então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No versículo 4: no terceiro dia Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. E para encerrar essa leitura: então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. Diga assim comigo: então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. Amém, meus queridos irmãos. Assentai-vos em o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos por uns minutos e oramos. Papai, os teus filhos já têm orado, Senhor. A tua igreja já tem clamado. Os teus servos já têm adorado e louvado o teu santo nome. Mas agora, Senhor, nós estamos sedentos para receber a tua palavra. Por isso, Senhor, fala com cada crente, cada irmão e cada irmã aqui nesta noite, desde o pequeno até o maior, desde o mais novo até o mais velho. Pedimos a tua presença cada vez mais, e que o teu nome seja glorificado nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus está nos transmitindo aqui, a voz de Deus está dizendo para nós, através desta palavra, a respeito de um homem chamado Abraão e um filho chamado Isaque. E quando eu olho para essa palavra aqui, eu vejo que Deus, quando faz esta proposta a Abraão, dizendo para que Abraão ele ofereça o seu filho chamado Isaque em sacrifício, o filho a quem ele ama. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu quero que tu me dê em sacrifício aquilo que é mais importante para a tua vida. Deus está dizendo a Abraão: Abraão, eu quero que tu me ofereça o melhor de ti. Quando Deus diz essa palavra dizendo Abraão, Abraão, e ele imediatamente diz ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. O Senhor estava propondo a Abraão para que aquilo que era de mais precioso a esse homem, ele pegasse sobre os seus braços, levasse até um alto monte e ali entregasse o seu filho a quem ele tanto amava e a quem ele tanto esperava, o filho da promessa. Deus estava
requerendo de Abraão algo precioso. O que me chama a atenção, meus queridos irmãos, é que em meio a essa jornada não houve questionamento. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele se levanta, toma Isaque, toma o seu filho, o filho a quem ele ama, e vai até a terra chamada Moriá, o lugar onde Deus iria prover para o holocausto, o cordeiro, aonde o sacrifício fosse oferecido a Deus. E a Bíblia vai dizer que Abraão, ele se levanta pela manhã bem cedo, e quando ele se levanta pela manhã bem cedo, ele sela o jumento e toma consigo 2 de seus servos e também o seu filho chamado Isaque. E a Bíblia vai dizer que além disso ele racha a lenha para o holocausto. E depois disso ele se põe ao caminho para ir em direção ao lugar em que Deus havia de demonstrar. Aleluia! Meus queridos irmãos, o que Deus está transmitindo para nós aqui nesta noite é que Deus, ele está requerendo de nós nesses últimos dias muito além daquilo que é mais importante para mim e para a tua vida. Eu não sei o que você está disposto a entregar a Deus nessa noite, mas eu tenho a plena certeza que Deus, ele requer o melhor que você tem para colocar nas mãos dele. Nós estamos vivendo em uns dias onde a humanidade, os homens da face da terra, do planeta, estão agarrados em tantas coisas, estão tocando coisas, aleluia, pelo próprio Deus de Israel. Estamos vivendo em uns dias onde a Bíblia vai dizer que muitos iriam se apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas e demônios. E Deus está dizendo para nós, nesses últimos dias e nesse culto, eu quero que você entregue em sacrifício o que você tem de melhor. Deus, quando Ele requer algo de nossa vida, Deus, quando Ele requer algo do nosso meio, Ele sempre vai requerer o melhor, aleluia, que nós temos a oferecer para Ele. Abraão, Deus diz a Abraão: pega o teu filho chamado Isaque e vai até o lugar aonde eu vou te mostrar. Vai lá e ofereça o filho da promessa, o filho da velhice, aquele a quem tu mais amas. Tu vai lá e oferece ele em sacrifício. A palavra de Abraão, meus queridos irmãos, não foi o mais, não foi o Senhor. Esse é o filho da promessa. Isso é aquilo que eu pedi que tu me destes. Ele não fez esse questionamento. A Bíblia diz que ele sela o jumento, pega 2 dos seus servos, pega a lenha e se levanta pela manhã bem cedinho e vai em direção aonde Deus havia de lhe mostrar para oferecer o sacrifício a Deus. Estamos agarrados em tantas coisas. Quando Deus nos chama para fazer a sua obra, somos acostumados a colocar desculpas. E o que perece na verdade, meus queridos irmãos, é a obra que precisa de obreiros e trabalhadores para que a obra tenha o devido crescimento em meio à sociedade. Quando eu deixo de fazer aquilo que Deus ordena que eu faço, almas estão padecendo nessa terra. Quando eu deixo de obedecer aquilo qual o Senhor manda eu fazer, almas estão indo para o inferno. E eu não sei o que é mais precioso na tua vida. Talvez seja o teu próprio filho, talvez seja a tua própria casa, talvez seja o teu próprio tempo, talvez seja alguma riqueza que você possui, mas Deus está requerendo isso para que a obra do Senhor seja glorificado na face da terra. Entregue, não segure, entregue, porque Deus fará prosperar
suas mãos. No terceiro dia a Bíblia vai dizer: Abraão, depois de percorrer 80 quilômetros, Abraão sai da onde ele está. Pela manhã bem cedo, o sol ainda não tinha aparecido. Ele pega o sacrifício, o menino chamado Isaac, e vai em direção à sua jornada mais difícil da sua vida. Caminhar num período de 3 dias, em uma distância de aproximadamente 80 quilômetros, sem questionar a Deus. Eu não sei qual era o assunto do momento, irmão. É forte, Jesus. Eu não sei o que se passava naquele momento, mas no primeiro dia eu acredito que doía o coração de Abraão. Mas Abraão tendo a oportunidade de questionar a Deus, aleluia, a sua fé estava na palavra de Deus, porque ele conhecia o Deus que ele servia. E o segredo é conhecer o Deus que você serve. Quando você conhece Deus, você para de questionar. Quando você conhece Deus, as coisas acontecem. Ele, Abraão, já havia recebido milagres. O próprio Deus já havia falado com ele. E quando Deus fala novamente: Abraão, Abraão, pega o teu filho chamado Isaac. Imediatamente ele diz: eis-me aqui, Senhor. O teu servo está aqui. O teu servo está aqui. O teu servo está aqui. Pode mandar, papai, que eu vou fazer a tua obra. Eu vou fazer. Eu vou ir, papai. Irmão, Abraão se levanta pela madrugada. A melhor oferta, escute o que o Senhor está mandando dizer. A melhor oferta é a oferta da madrugada. É verdade. Essa é a melhor oferta que você pode dar ao Senhor. É quando você não consegue, quando você tem dificuldade, que você diz assim: eu vou me levantar e vou oferecer o meu melhor sacrifício. E não vai ser a qualquer hora, não vai ser um horário determinado. Abraão, ele se levanta, aleluia, eu não sei que hora, mas acredito que era entre 4 e 5 horas da manhã. O sol ainda não havia aparecido no céu, mas de manhã bem cedinho, ele vai caminhando com seu jumento, com seu filho, com seus 2 servos, com a lenha, aleluia, com Isaac, e está indo para o caminho. Eu não sei o que passava na cabeça de Abraão, mas acredito que a dor estava naquele momento, mas mesmo assim ele não questionava. Ele olhava para Isaac, ele via aquele momento, mas ele acreditava que o Deus que requereu seu filho é o mesmo Deus que poderia entregar o seu filho também. E é por isso que ele sabia o Deus que ele servia. Ele conhecia Deus, irmão. Esse tempo que você dá para Deus, isso que você oferece para Deus, pode ter certeza, vai ter retorno. Irmão Luciano, vai ter, pastor Luciano, vai ter retorno o tempo que nós oferecemos a Deus. 3 dias caminhando, irmão. Imagina você, irmão. Imagina você, pai. Deus aparecer lá no teu quarto e dizer para você: pega o teu filho. Já pensou, pastor Luciano? Pega o pequeno, vai lá no monte e oferece ele em sacrifício. Deus estava provando Abraão, e Abraão passou na prova. Ele caminha o primeiro dia, e ele vai caminhando, e caminha o segundo dia, até que a Bíblia vai dizer que no terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Deus permitiu que Abraão visse de longe. Quando Deus está na direção, quando Deus está no comando, além de falar, Ele mostra. São 2 ações que acontecem quando um homem está na direção de Deus. Primeiro Deus fala, depois demora
Deus vai falando, é assim, é dessa maneira, o projeto é esse, é isso que eu tenho, e Deus vai falando no coração. Aí de repente Deus pega e diz assim: pega, vai por aquele caminho, vai dar uma volta, que agora eu vou demonstrar o que eu quero fazer na tua vida. Era isso que Deus estava fazendo com Abraão. Vai primeiro, depois eu vou te mostrar de longe aonde tu vai oferecer o sacrifício. E olha só o que Abraão diz. Abraão ordenou os seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá e adoraremos e voltaremos. Isso era conhecer Deus. Isso era conhecer Deus. Quando você conhece Deus, você sabe que a prova vai passar. Quando você conhece Deus, você sabe que as provas vão passar e as portas vão se abrir. Quando você conhece Deus, não é simplesmente um homem falando as suas palavras. Quando você conhece Deus, você entende que é Deus lançando como flecha do profundo da tua alma a palavra direcionada, dizendo: vai